Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, né? Nós vamos continuar, né? Falar da família das baritas. E hoje a gente vai falar de uma barita muito estudada, né? Bastante utilizada, né? Com uma matéria médica bastante extensa. E a gente vai falar da barita carbônica, tá? Vamos dar uma destrinchada, né, sobre ela, para que fique fresquinho aqui na nossa cabeça. Lembrando, gente, que a família das baritas, né, são pessoas muito tímidas, pessoas dependentes, pessoas que têm dificuldade de tomar decisões sozinhas, né? São pessoas muito com medo, né, de serem ridicularizadas, né, de fazerem feio e tal. Então, muito bem, ó. Vamos falar em específico da varita carbônica. Então, gente, o tema central da varita carbônica é a dependência extrema, por quê? É como se os outros bares, eles são dependentes, eles têm dificuldade de agir sozinho e tal. Mas a varita carbônica, isso é bastante pesado, é com força, né? É uma dificuldade grande, tem uma dependência extrema do outro, né? Tem uma sensação que é incapaz de fazer qualquer coisa sozinho, como se tivesse uma deficiência física ou mental, ou até, gente, eu consideraria pessoas que estão ali no espectro dos neurodivergentes, né? Seja autismo, seja qualquer, às vezes lesões cerebrais que aconteceram, né, por internações, por paradas cardiorrespiratórias, né? A gente pode pensar em barita para eles, tá? Lembrando que barita é um remédio bastante interessante, barita homeopatizada, né? Ela é bastante interessante para estabilizar, né, os neurotransmissores, principalmente da esfera emocional, né? Então, assim, o bário, ele depende muito do outro e se sente extremamente inseguro quando está sozinho para tomar qualquer tipo de decisão. Então, como eles são muito dependentes, eles têm medo de perder o apoio, eles têm medo de perder o amigo, eles têm medo da mãe ir embora, do pai ir embora, desse tipo de apoio um dia faltar para eles, né? Então, eles têm muito medo disso, refletem pânico de perder quem o sustenta emocionalmente. Eu acho muito interessante essa frase do Jan Schultein. Ansiedade antecipatória, né? Então, preocupação excessiva antes de qualquer tarefa ou antes de tomar qualquer decisão. Vai que eu erro e passo vergonha. Porque é ridículo errar. Então, por isso, essa ansiedade antecipatória, né? Eu acho que muita gente aqui, quando eu falo, né, é feio errar, é uma vergonha errar, acho que muita gente vai se identificar com isso, né? E resolução e insegurança, porque se eles são incapazes de tomar decisões, eles dependem dos outros para tudo. Aliás, isso é uma característica do carbono, né? O carbono, né, em geral, a família do carbono são pessoas que não gostam de tomar decisões. O Scholten até coloca que são pessoas que gostam até meio de serem hipnotizadas pelo outro, né? Eles querem que o outro tome todas as decisões, né? Porque para eles é muito difícil, vai que eu erro e tal, né? Então eles muita ansiedade para tomar decisão, só que a gente toma decisões a todo momento, o que eu vou vestir, o que eu vou comer, né? Então fica muito complicado você ter dificuldade de tomar decisões. Isso tem também um pouco a ver com o aspecto do carbono, não só do bário, mas do carbono também. Pois é, se está nos dois, se está no bário, se está no carbono, olha o peso disso para uma pessoa, né? Então, medo de estranhos e medo de situações novas. Evita mudanças, não gosta de ser notado, porque vai que eu passo vergonha, entendeu? E o carbono também já é bastante retraído, né? Então, são crianças que se escondem, brincam sozinhas, têm medo de ser ridicularizadas, né? Evita, né,
expressar opiniões com medo de críticas, né? São pessoas sensíveis ao julgamento, como eu falei para vocês, isso aqui está bastante comum, principalmente entre as crianças, tá? Esse medo de errar, esse medo de fazer feio, né? Talvez seja uma característica da nossa sociedade atual, que é muito exigente, né? E a criança, ela tem a sensação de que para ela ser aceita, ela precisa ser aprovada, né? Então, olha só o medo, ainda mais para uma criança dessa, que acredita que ela precisa de alguém para cuidar dela, né? Porque ela é incapaz, porque ela é dependente. Imagina se essa pessoa não te aprova. Difícil, né? Muito sofrimento. Então, sensibilidade ao julgamento, né? Um comportamento infantilizado, né? Mesmo adultos, eles são pueris, crédulos, ingênuos, né? Isso lembra também muito alguns autistas, né? Tem os autistas, aliás, quem está no transtorno, né, do espectro autista, eles são pessoas que eles têm muita dificuldade de entender a maldade. Então, eles são ingênuos, eles são crédulos. Para eles, se você falou, falou. Né? Eles não entendem, não entendem muito bem segundo as intenções, né? Ideias veladas, né? Para eles isso é uma coisa inexistente. Então eles são muito ingênuos, né? E às vezes um pouco pueris, né? O que a gente acha até que é bonitinho. Isso lembra um pouco Down, né? O síndrome de Down também tem esse aspecto pueril, são crédulos, são ingênuos, né? Então, por isso que eu acho que é uma médica que vibra bastante, né? Neurodivergente, síndrome de Down, autistas, principalmente esses autistas que têm medo do ridículo, são muito inseguros, são muito ingênuos e tal. São muito conservadores, resistentes a mudanças, né? O autista, se você mudar um pouco, né, um pouquinho que você muda ali da rotina, né? Entrar por uma porta ao invés de entrar por outra porta, para eles é bastante estressante, né? Eles são muitíssimos rígidos. Então, mais um motivo aqui para a barita, né? Então, muitas resistências, inclusive na moda, estilo de vida e ambiente. Muito ansiosos para assuntos domésticos e saúde de familiares. São muito meticulosos, né? Confere todos os detalhes da consulta, que chega uma hora que até começa a causar uma irritação, né? De tamanha conferência, confere de novo, confere de novo, confere de novo. E transtornos emocionais após perdas, né? Podem desenvolver doenças físicas após perder alguém da qual dependia, né? Às vezes, gente, lembrando que a perda, né? Quando a gente fala de perda, a gente pensa numa perda para a morte, né? Alguém que morreu. Mas a gente também tem perdas para a vida. Então, é um amigo que se muda, né? Sei lá, uma mudança de emprego. E tudo isso também é perda, né? E tudo isso pode causar doenças, né? Eles podem responder doente, né? Eles respondem adoecendo, acho que esse é o melhor termo. Em relação aos aspectos físicos, né? Então, ele se desenvolve de uma forma muito lenta, né? São aquelas pessoas que atrasam, né, nos marcos do crescimento. Isso é bastante comum no síndrome de Down, né? Eles estão sempre atrasados ali. São crianças mais gordinhas, com os olhos pequenos meio fechadinhos, né? Uma carinha de síndrome de Down mesmo. Não é que é só Down, tá, gente? Não é que é só Down, mas pessoas com características parecidas, né? Prognatas, então, com o queixo mais para frente, genitália pouco desenvolvida, uma velhice precoce, né? Então, uma calvície antecipada, uma perda de memória muito cedo, né? Tendência à esclerose e hipertensão, mesmo muito jovem. Outras doenças, né? Indo de sistema a sistema. Então, no sistema linfático, né? Aliás, gente, eles são pessoas que eles têm uma tendência a fazer muita hipertrofia de glândulas, né? Inclusive, é um dos remédios muito utilizado, né?
para dor de garganta, para amidalites, né? Então, adenopatias endurecidas, amígdalas e adenoides muito grandes e muito desenvolvidas, presença de ínguas, né? Que é o inchaço, né? Dos nossos nódulos linfáticos. Sistema digestivo, geralmente abaulado, com bastante flatulência, fezes duras. Pode haver presença de hemorroidas. Sistema respiratório, além dessas glândulas grandes, né? Uma tosse seca, um catarro endurecido, sempre com uma presença de um catarrinho ali, aquele narizinho sujo. Pode ter muita palpitação, muita angústia ao deitar, né? Uma certa hipertensão ou fibrose pulmonar. Então, gente, aqui, ó, o Down tem bastante isso, entendeu? Eu acho que a barita carbônica, sim, se a gente pudesse espelhar, são pessoas com muita característica de síndrome de Down. Não só síndrome de Down, tá? Pessoas que lembram os aspectos do Down. O Down tem muito problema cardiovascular, né? Sistema urinário, né? Hipertrofia de adenopatias, hipertrofias. Então a próstata não vai escapar, né? Então a gente tem uma hipertrofia de próstata, menstruação mais escassa, tendência a vertigem, náuseas, cefaleias, né? Uma tireoide insuficiente. Também pode apresentar como bons carbonos que são, né? Uma sudorese excessiva e fétida, principalmente nos pés, aquele chulezinho, sonolência diurna, sono agitado, dor de dente, hemorragias, né? Roer unhas, né? Sou muito dependente, né? Ansiedade para tomar decisões, acaba roendo unha. Tem outros remédios, tá, gente, para roer unha. Então, não pense só em barita, mas coloca a barita dentro desse aspecto mental e emocional que a gente está descrevendo. Erupções nas orelhas, paralisias, uma paralisia de língua, paralisia do esôfago, a gente pode pensar em paralisia cerebral também. Lesões cerebrais, a gente pode pensar em barita. Presença de lipomas, abscessos linfáticos, desejo por doces, né? Eles melhoram quando estão sozinhos, ao ar livre, bem agasalhado. Detalhe, quando está sozinho, mas com aquela pessoa que cuida próximo, né? E agravam, né? Agravam quando pensam nas próprias dificuldades. Agravam quando tomam banho, né? E ambientes frios e ambientes úmidos. Tá certo? Bastante, hein, gente? É um remédio. Gente, logicamente que isso aqui é um resumo, né? Assim, de barita carbônica. É mais para a gente localizar quem é esse barita, para na hora que a gente estiver numa consulta, né? O remédio barita, né? Qual barita que é? Quem que é esse barita, né? Então, por exemplo, a calcária, né? A calcária, eles são pessoas dependentes, mas a barita é profundamente dependente, aquela pessoa assim que entra em pânico só de pensar que aquela pessoa que cuida um dia vai se afastar, vai ficar, às vezes vai fazer uma compra. Isso também é comum nos idosos, tá, gente? O idoso, quando ele é dependente ou quando ele está muito idoso, ele sente uma angústia muito grande quando o cuidador se afasta. Então, vamos supor que o cuidador vai, sei lá, no supermercado ou no mercadinho perto, ele fica assim, mas já voltou? Mas que horas que ela vai voltar? Não, dá uma ligada, vê se ela já terminou. Então, são pessoas muito ansiosas para o retorno desse cuidador, né? E então, olha só a gama de pessoas que a gente pode utilizar, né? A barita carbônica. Então, vamos ficar de olho aí nos nossos pacientes e apareceu uma certa neurodivergência aí, seja profunda ou seja um pouco mais superficial, elenque barita. A pessoa não é uma pessoa neurodivergente, mas ela é muito dependente, vamos pensar na barita de novo, principalmente a barita carbônica, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando os nossos webinários aí.
Vamos continuar com a família barita. O próximo é barita fluórica, ok? Vejo vocês no próximo vídeo.